Olá, bom dia. A cada dia se descobre mais doenças no coração, mas o melhor é que ao lado disso se descobre também novas formas de diagnosticar e tratar essas mesmas doenças. E é sobre tudo isso que vai tratar um simpósio que acontece nesse final de semana aqui em São Luís. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai me dar todos os detalhes dessa reunião de médicos que acontece aqui em São Luís é o Dr. José Xavier de Melo Filho, que é cardiologista, é claro. Bom dia, doutor. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Dessa vez, vocês não vão tratar assim, de um assunto específico. A gente está acostumado assim, com simpósio, com encontro de médico, que discute um assunto específico. Dessa vez, vocês vão tratar do diagnóstico até a prevenção, é isso? Ao contrário, é um mix de assuntos. Nós vamos falar da prevenção, diagnóstico e tratamento. Então, todas as etapas que se pega uma pessoa ou um paciente que poderia ou é portador de doença cardiovascular. Tem algum problema, se eu perguntasse assim, qual é o principal problema que preocupa hoje os cardiologistas? Tem alguma novidade ou são problemas antigos mesmo que continuam preocupando? Como é que funciona para vocês? 300 mil pessoas no nosso país morrem por doença cardiovascular. Por ano? Por ano. Ou seja, nós temos uma mortalidade em torno de 1 milhão de pessoas. De cada 3 pessoas, uma vai morrer por doença cardiovascular. Ave Maria. Então, nós temos índices ainda alarmantes. E por mais que a gente tenha evoluído muito no diagnóstico e no tratamento, o nosso calcanhar de Aquiles está na prevenção. Porque para se adquirir uma doença cardiovascular, a gente é portador de algum fator de risco. E esses são os fatores de risco conhecidos da população, como tabagismo, obesidade, hipertensão, colesterol elevado, vida sedentária, estresse emocional. Quando se junta esses fatores de risco, as pessoas vai eclodir uma doença cardiovascular. Então, o nosso calcanhar de Aquiles está aqui. É um problema de saúde pública, é corrigir esses fatores de risco. Uma vez, se não se corrigir, se faz um diagnóstico da pessoa que já está comprometida com a doença cardiovascular, aí a gente tem o avanço do tratamento, que isso está fazendo com que a gente venha reduzindo gradativamente a mortalidade. Estacionou um pouquinho no Brasil, mas o objetivo da nossa especialidade é que isso venha declinar com o passar dos tempos. Então, o que eu entendi, não sei se eu estou certa, a prevenção é o calcanhar de Aquiles, mas ao mesmo tempo todas as causas já são conhecidas não só dos médicos, eu quero dizer, da população de uma forma geral. Então o que está faltando é a conscientização do perigo desses riscos que são tão comuns para a gente? Talvez a conscientização até exista, o que está faltando é a execução, ou seja, na correção. As pessoas sabem que o peso acima vai levar a uma doença crônico-degenerativa, tipo hipertensão, diabetes, mas ainda não fazem dieta, não fazem atividade física, continuam fumando, ou seja, mais que a gente tenha reduzido aí os índices de morte de tabagismo no Brasil de 30% para 9% nos últimos 20 anos, o tabagismo ainda é um grande problema para nós. A diabetes, 8% da população brasileira é diabética. E muitos dos diabéticos ainda não têm acesso ao diagnóstico, ou seja, 30% dos diabéticos eles não sabem que são diabéticos. Uma boa parte ainda de pacientes hipertensos eles são resistentes ao tratamento da hipertensão. Então são fatores isolados que quando se juntam vão eclodir numa doença cardiovascular. Com certeza. O acesso, como você falou, o acesso ao tratamento ou primeiro ao diagnóstico. Esse ainda é um problema muito grave para vocês? Por mais que hoje se tenha unidades básicas de saúde, pronto-socorro, mas a disponibilidade do atendimento, o pronto atendimento ainda se deixa muito a desejar no Brasil. Nós tínhamos um programa de distribuição de medicamentos que era feito pela SEMI no Brasil e que no passado funcionou muito bem e hoje deu uma declinada. Então a população hoje, por exemplo, pacientes diabéticos e hipertensos, nem todos estão conseguindo adquirir os medicamentos antihipertensivos que eram distribuídos pelo governo. A gente sabe que com a inflação, os medicamentos a cada ano eles têm uma taxa de elevação de preços que às vezes é maior do que a inflação e maior do que os ganhos que as pessoas têm no seu salário. Então fica um gap muito grande entre fazer o diagnóstico, saber que tem a doença e tratar. Fazer o tratamento, né?
Então, esse gap faz com que a gente ainda tenha os níveis elevados de mortalidade por doença cardiovascular. Esse intervalo que o senhor fala, ele não poderia ser preenchido por políticas públicas de saúde que levassem essas pessoas que têm essa dificuldade na aquisição do tratamento, vamos dizer assim, que pudesse ser suprido por essa rede básica, por essa rede de atenção promovida pelo governo? Se nós raciocinarmos que nós temos dois tipos de população, aquela população que é atendida pelo governo e uma população que é atendida privada, pelo plano de saúde, a saúde suplementar. A gente sabe que só nesses últimos 7, 8 meses, no Brasil, mais de 3 milhões de brasileiros perderam planos de saúde, questões financeiras. E, ao outro lado, o que se tem que seja de dinheiro para corrigir a parte privada está estacionada. Então, uma pessoa que mora, vou dar um exemplo, no interior do Maranhão, para que ela tenha acesso a um posto de saúde, esse posto de saúde lá tenha médicos adequados que façam o diagnóstico e depois ele tenha o medicamento adequado, isso a gente sabe que isso não acontece. Não é uma realidade. Não é uma realidade. Nós estamos falando de doença cardiovascular, em que muitas das vezes precisa de tecnologia para fazer tratamento. Num estado como o Maranhão, que tem 7 milhões de habitantes, a gente sabe que a saúde não chega. Não estamos falando desse governo ou daquele governo, é um problema de saúde pública, principalmente na região norte e nordeste. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa. A gente toma só um cafezinho. Café é um fator de risco, não, para doença do coração? Desde que tenha moderação, não. A gente vai tomar só um pouquinho, então. A gente vai tomar só um pouquinho de café nesse intervalo e a gente volta já já para continuar conversando. É só um minutinho, eu volto já. Estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa sobre esse simpósio que vai acontecer aqui, discutindo os assuntos que vão ser tratados durante esse evento. A gente está falando aqui de problemas muito generalizados, de uma forma geral, mas eu imagino que durante o evento tem assuntos específicos também que vão ser tratados por vocês. Verdade. No período da manhã da sexta-feira, nós vamos abordar temas como síncope. Síncope são aquelas pessoas que sofrem de desmaio e perdem a consciência. Como fazer o diagnóstico, como tratar essas pessoas. Nós vamos trazer especialistas de outros estados para falar o grande avanço que tem no tratamento da insuficiência cardíaca. Outro lado, nós temos hoje uma grande polêmica na hipertensão arterial. Quais são os níveis adequados? Ponto de corte hoje, que algum tempo 140 por 90, 120 por 80, isso vai ser discutido. O que é diferente da diretriz americana, o que é diferente da diretriz brasileira de hipertensão. Nós vamos abordar como é que funciona o cérebro do paciente hipertenso. Até o paciente mais jovem, de meia idade, até o paciente idoso, quando é que há o declínio cognitivo, quando é que o paciente pode chegar a uma doença de Alzheimer porque não tratou a hipertensão. Isso tudo vai ser abordado no período da manhã. No período da tarde nós vamos falar sobre fibrilação atrial, que é uma arritmia que quase 70% dos idosos têm e que é uma tipo de doença que pode levar a acidente vascular cerebral, que é uma outra grande causa de mortalidade. Então, no período da sexta-feira, nós temos o tempo todo ocupado. No sábado, pela manhã, vai ser dedicado ao tratamento intervencionista. O que fazer quando a pessoa tem um problema na válvula mitral, o que fazer quando o doente tem um problema na válvula aórtica, se há necessidade do uso de stents na coronária, naqueles casos mais complexos. Então, é um mix de assuntos muita coisa. E quem vai estar presente vai aproveitar muito. Como eu não sou médica,
Alguns assuntos aí me chamam muita atenção, por exemplo, essa variação da pressão arterial. O que é considerado hipertensão? Qual é o nível de corte, né, que você falou? Não sei nem o que é nível de corte, mas tudo bem. Até onde se pode ir. Hoje já tem alguma, vamos dizer, determinação eu não diria, mas alguma coisa que diga, o parâmetro é esse aqui. A gente não segue a regra americana, a gente segue a regra brasileira, então o nosso parâmetro é esse, já tem? Sim, existe parâmetro para os adultos, que todo mundo deveria ter 120/80, que a população conhece como 12/8. 12/8. Mas isso não pode ser generalizado para todas as pessoas. Os pacientes que são diabéticos, os pacientes mais idosos, os pacientes que são portadores de doença renal crônica, eles têm que ser puxados e se individualizar qual é o melhor tipo de pressão. Mas para a população geral, a pressão de 12/8 é a pressão ótima. Mas vai ter pacientes que não vão conseguir ficar com essa pressão porque vai ter sintomatologia. Mas o que a gente sabe é o seguinte, que essa é a melhor pressão para que as pessoas não venham desenvolver um problema ou uma complicação tipo insuficiência renal, insuficiência cardíaca ou um acidente vascular cerebral. Mas aí as especificidades vão ficando para os médicos. Para a gente leigo, né, a gente 12/8 tá ótimo. A pressão ótima. Aí a gente se preocupa muito com a hipertensão. Todo mundo fala, mas a hipertensão faz isso, a hipertensão faz aquilo, ela pode levar à morte. Mas e a pressão baixa? Aí, Essa é uma pergunta que a gente vê no dia a dia nos consultórios médicos. Hipotensão arterial, ela acontece quase que 80% das vezes no sexo feminino. Meu caso, eu tenho uma pressão muito baixa. Então existe uma explicação. Enquanto a mulher ela tem o hormônio, que é o estrógeno, ele tem um efeito vasodilatador. Então a tendência da pressão no sexo feminino é mais para baixo do que no sexo masculino. Mas quando ela chega na menopausa, há uma inversão. Aquilo que era 9/6, 10/7, perdeu o hormônio feminino, que lá está em torno de 50, 51 anos, que é a menopausa, e aí a inversão é a mulher adquire hipertensão arterial. Então, geralmente é isso. A gente não se preocupa muito com a hipotensão, porque ela é benéfica para o organismo. Ah, que bom. Então, até a indústria farmacêutica nunca conseguiu desenvolver remédio para pressão Remédios, baixa. é verdade. Então, a gente tem cuidados na mudança de estilo de vida, na alimentação, para corrigir a pressão baixa. Mas, ao mesmo tempo, ela tem sintomas terríveis, né? Por exemplo, eu já desmaio, já fico tonta. Muitas das vezes, uma simples correção alimentar seria o problema para debelar a hipotensão. Olha só um simples problema alimentar, que negócio de botar sal na língua também não vale não, né? Nem sempre. Você encurta o tempo de alimentação para 3 em 3 horas, independente de estar usando sal ou não, você vai corrigir sua hipotensão. Então, prometo que eu não vou mais ficar tão gelada assim, vivo gelada. Mas aí você falou em correção de alimentação, aí me lembrou atividade física e alimentação equilibrada. Qual o peso que essas duas coisas têm em tudo isso que vocês estão estudando agora? Se nós pegarmos aqui a questão da alimentação, hoje 50% da população brasileira tem sobrepeso e 30% da população está com obesidade. Isso aí vai desaguar nas doenças crônicas degenerativas, que é a hipertensão e diabetes. Há necessidade de corrigir peso e a gente sabe, para cada 10 quilos que se perde, você consegue reduzir os níveis ali de 3 a 4 milímetros de mercúrio para a hipertensão. Então tem seu valor. Corrigir peso tem seu valor. O outro lado é a vida sedentária. A gente sabe que quase 40% da população brasileira tem vida sedentária. Isso também vai desaguar em doença cardiovascular. Então há necessidade da atividade física. Hoje a gente tem um conceito bem diferente de como orientar os pacientes, seja na prevenção, seja nos doentes que já têm a doença cardiovascular. A gente indicava no passado para as pessoas apenas atividade aeróbica. Tinha muito medo de passar a atividade isométrica, que era musculação, principalmente para os portadores de alguma doença cardiovascular, seja hipertensão, seja um infartado. Nosso conceito mudou completamente. A gente sabe que as pessoas idosas, se não fizerem musculação, não fizerem atividade isométrica, mesmo que sejam um portador de doença cardiovascular, vão adquirir uma coisa chamada sarcopenia, perca muscular. Os idosos perdem muito essa musculatura. E isso está muito ligado à complicação das doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, a prática da musculação ajuda nesse ganho de massa muscular. Exatamente. Que vai trazer resultados. Que no passado a gente não tinha esse conhecimento.
Então se mudou o paradigma. Hoje a gente pega as pessoas acima de 70 anos, manda para a academia para fazer musculação. Claro, não com carga alta, com carga baixa. Para cada professor de educação física adequar a quantidade de peso, mas não é mais contraindicação nem nos pacientes pós-infartados. Mas isso falou aí, pega um paciente de 70 anos, ele teve um problema e manda para a academia. Mas uma pessoa de 70 anos que teve um problema, ela pode de repente começar um trabalho de aeróbico com musculação, isso de alguma forma vai estar adequado para esse corpo de 70 anos, que ele já está um pouquinho mais debilitado, vamos dizer assim? Eu posso dividir em 4 segmentos. Ótimo, você vai dividir esses 4 segmentos no próximo bloco, porque eu vou fazer de novo um rápido intervalinho, mas a gente vai voltar já para conhecer esses 4 segmentos, é só um minutinho. Voltamos aqui para o nosso último bloco de conversa com o Dr. Xavier sobre problemas cardíacos e assuntos que vão ser discutidos no simpósio que acontece aqui nesse final de semana. Mas eu lhe interrompi quando o senhor ia me dizer os 4 pontos de um idoso, vamos dizer assim, 70 anos já é idoso, né? Que precisa fazer musculação e aeróbico. Se eu subdividir aqui, eu fizer 4 subgrupos em pessoas idosas, eu tenho um subgrupo de pessoas saudáveis, que não tem doença, eu tenho um subgrupo de hipertensos, eu tenho um subgrupo de portadores de infarto agudo do miocárdio e de insuficiência cardíaca. Então, são segmentos de forma crescente. Então, para aquelas pessoas que têm 70 anos de idade, são saudáveis, elas não têm nenhum tipo de contraindicação. Mas só se vai o professor de educação física moldar qual é o tipo de carga para esse idoso. Se o paciente é portador de hipertensão arterial, eles estão liberados para fazer atividade aeróbica, estão liberados para fazer atividade isométrica, que é a musculação, desde que sua pressão esteja controlada, não há qualquer contraindicação. E eu tenho 2 subgrupos mais graves, que são os portadores de insuficiência cardíaca, que é aquele coração grande e que já estão comprometidos. Esse tipo de paciente, ele precisa de um acompanhamento médico para fazer atividade física, o que a gente chama de reabilitação cardíaca. Então já existem academias que são acompanhadas por professor de educação física e um profissional médico, porque esse é um subgrupo mais grave e ele pode ter complicações durante a atividade física. E o último deles, que é o infarto agudo do miocárdio, ele tem restrição, que no passado a gente pedia que 60 dias não fizesse atividade física e nosso conceito mudou completamente. Com uma semana ele já tem que fazer atividade física dentro de casa. Passou de 60 para uma semana, né? Exatamente. Com 30 dias a gente está liberado para fazer 2 quilômetros de caminhada e com 60 dias a gente já libera para atividade isométrica. Então são 4 grupos diferentes, cada um tem sua forma de se liberar para atividade física, mas ninguém deve ficar em casa com vida sedentária. Isso aí me chamou a atenção. Antes 60 dias, hoje uma semana já começa a liberação. Essas mudanças, assim, de alguma forma, elas não deixam, não diria o médico, mas o paciente, ele não fica confuso e de alguma forma resistente a esse tipo de tratamento? Depois esse médico está doido, ele está me liberando com uma semana depois para eu fazer tudo isso? A medicina descobriu uma coisa que há 40 anos nós não sabíamos. A melhor forma de adotar qualquer tipo de tratamento para o doente é quando ele está internado. É ali que ele recebe todas as orientações, ali é que ele está sensível para aceitar tudo. Quando ele volta para casa, se aquelas determinações que foram feitas dentro do hospital, os remédios que foram passados dentro do hospital e as orientações de fazer atividade física de reabilitação dentro do hospital, se ele não fizer ali, depois que ele sair, aí vai ter muito mais resistência. Interessante, é verdade. Ou começa ali, ou a resistência vai ser mais forte e não vai fazer. Até porque tem interferência da família nesse caso, né? Há o estigma do medo. Do medo. E o profissional descobriu o seguinte, que aquelas pessoas que há 40 anos ficavam 60 dias deitados, eles acabavam morrendo por trombose. Não havia melhora da circulação. E hoje esses conhecimentos,
eles são bem assertivos. Hoje nós não temos mais dúvida nenhuma que a atividade física é benéfica para qualquer paciente, seja ele portador de qualquer tipo de doença, desde que ele tenha uma orientação médica e a presença de algum profissional ao seu lado. Isso vale de 7 a 70 anos, não interessa se você está doente ou não, a atividade física vai ser sempre importante. Aí, voltando só àquela questão lá do segundo bloco, quando a gente falou o senhor falou de hipertensão e diabetes, que são os problemas muito graves, mas se o senhor tivesse que dizer, hipertensão ou diabetes, o que preocupa mais vocês? Eu diria o seguinte, se as duas estão juntas, elas talvez sejam as principais causas de morte do mundo. Então, claro que as medidas e o controle da hipertensão ainda continua mais fácil do que a diabetes. A diabetes é uma doença silenciosa e que muitas das vezes a gente controla aqueles níveis de glicemia com remédio, mas ela continua complicando dentro do organismo. Os pacientes diabéticos, 90% deles vão morrer por alguma complicação tipo doença cardiovascular ou doença renal. Então, nenhuma das duas seria boa, mas o controle da hipertensão está num patamar mais avançado do que da diabetes. Isso é bom, né? Mas eu diria que a população, ela já tem essa, de novo com a palavra conscientização disso, porque a diabetes parece uma coisa tão comum, tão normal, eu tenho diabetes. As complicações são tão graves quando a gente vê depois, que a banalidade com que se fala dela não combina a banalidade com a gravidade da situação. É por isso que a gente diz que mesmo com o tratamento exercido nos dias de hoje pelo diabético, a doença ainda continua complicando muito. A gente ainda está numa fase incipiente de dar um basta, de uma barreira nas complicações da diabetes, coisa que a gente já conseguiu, ou seja, nós estamos anos na frente, talvez uma década na frente no tratamento da hipertensão quando você compara com o paciente diabético. Mas nesse momento está havendo uma revolução no tratamento da diabetes. O grande calcanhar, volto a falar de Aquiles nesse momento, é o custo, o preço do tratamento das novas drogas para diabetes. Quando a indústria farmacêutica ainda tem aquela patente de 10 anos, os medicamentos chegam muito caros, nem assim 10, 15% da população é que vai conseguir comprar esses medicamentos, porque eles são muito caros. Aí complica, né? Não adianta o diagnóstico se não houver um tratamento da doença diagnosticada, né? Aí é chover no molhado e esperar resultados catastróficos, né? Mas tudo isso vai estar sendo discutido nesse encontro que acontece a partir de sexta-feira, sexta e sábado, né? Vocês estão lá estudando. Então, olha, toda vez eu faço esse barulho também, ele já faz parte. Parabéns pela iniciativa de vocês, que tudo isso que seja discutido traga resultados para a população, que eu imagino que quando vocês falam isso, vocês estão pensando em melhorar a qualidade do tratamento que é ofertado para todo mundo e que a gente tenha isso de volta com toda certeza. Muito obrigado. Não é só um processo de educação médica, é um processo de conscientização também da população, porque vários profissionais, além de médicos, foram convidados. Isso é muito bom, quando a gente tem discussão para melhorar a vida de todo mundo. Dr. Zé Xavier de Melo Filho, muito obrigado pela participação no nosso programa e bom dia para o senhor. Muito obrigado, Helder, e aos seus telespectadores. Bom dia para você também, que sabe que tudo isso que a gente discute fica à sua disposição aí no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser para ver ou rever qualquer uma das entrevistas que você já viu ou que você ainda não viu, claro. Nas nossas redes sociais também, está tudo lá à sua disposição. Mas todo dia eu vou te esperar aqui às 8h30 da manhã, tá bom? Tchau.